perca de tempo, vamos neste momento ouvir o pastor Evanuel. Meus queridos irmãos, recebam a paz do Senhor. Queridos, é um privilégio, é um prazer poder estar aqui com vocês nessa escola bíblica para obreiros. E só temos que agradecer a Deus por essa oportunidade e podemos dizer que até aqui nos tem ajudado o Senhor. Agradeço a Deus pela vida do anjo desta igreja, nosso querido pastor presidente, pastor Leonardo, que Deus abençoe, Leonardo Soares. Muito obrigado, pastor, por permitir usar o púlpito desta amada igreja para trazer uma palavra de Deus. Sou muito grato a Deus pela sua vida e agradecendo ao nosso presidente, eu faço extensivo a toda a mesa diretora que aqui o auxiliam. Queridos irmãos, eu quero convidá-los para um texto bíblico. Vamos para o tema, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 2. Ouvindo o pastor Juliano, passaríamos a tarde inteira, ouvindo uma mensagem poderosa da parte de Deus. Estive com ele agora em Maceió, Alagoas. Nós pregamos no sábado à noite, ali no congresso do Conjoade, sábado à noite, domingo à tarde, domingo à noite, segunda à tarde, segunda à noite, terça à tarde, terça à noite, e na quarta de manhã ele foi para São Paulo pegar a esposa, e eu preguei na quarta à noite, e hoje pela manhã seguimos viagem para cá. E é muito bom poder ouvir o pastor Juliano Fraga pregar a palavra de Deus, ensinar. Mas eu tenho uma palavra de Deus ao coração de todos os meus irmãos esta tarde também. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo de número 15. Quem encontrou diz amém. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneje bem a palavra da verdade. Quem diz amém? Queridos irmãos, nós temos aqui uma descrição de Paulo, um aconselhamento para o seu filho ministerial, para Timóteo. Na verdade, Timóteo não foi filho na fé de Paulo, pois quando olhamos o capítulo 16 de Atos, quando ele chega na congregação onde residia Timóteo, a Bíblia diz que ele já era discípulo, ou seja, ele já servia a Deus. Mas Paulo foi o seu mentor, foi o seu pai ministerial. E para este filho, Paulo escreve 2 epístolas. E é interessante termos em mente que a segunda epístola de Paulo a Timóteo, Paulo vai trabalhar esta pequena epístola em cima de 4 conselhos que dá a Timóteo. O primeiro está no capítulo 1, versículo de número 14. Paulo diz a Timóteo: guarda o bom depósito. O segundo conselho de Paulo está no capítulo 2, versículo de número 3. Sofre, pois, comigo as aflições como um bom soldado. O terceiro conselho de Paulo, em que ele trabalha nesta epístola, está no capítulo 3, versículo de número 14, que é tu, pois, permanece naquilo em que tens aprendido. E o quarto conselho de Paulo a Timóteo está no capítulo 4, versículo de número 2, quando ele diz a Timóteo: pregues a palavra. Em cima desses 4 conselhos, Paulo vai autenticar a veracidade desse texto ou dessas afirmações e desses conselhos a Timóteo, trabalhando esta epístola. E quando nós olhamos a descrição de Paulo para Timóteo, dentro deste aconselhamento, Paulo, com muita precisão, aconselha esse jovem
que era pastor na cidade de Éfeso, trazendo-lhes essas recomendações. E quando olhamos para Paulo, podemos entender que Paulo tinha condições de sobra para ensinar esse jovem pastor. É mesmo porque Paulo, ele foi o maior plantador de igrejas. Paulo, ele foi o maior evangelista e ganhador de almas no Novo Testamento. Paulo, ele foi o maior escritor, uma vez que o Novo Testamento é composto de 27 livros, Paulo teve o privilégio de escrever 13, portanto, quase a metade do Novo Testamento. Paulo, na verdade, alguns teólogos o consideram como o avatar no sentido daquele que veio cumprir o restante daquilo que Cristo havia deixado para que ele assim o fizesse. E é interessante nós notarmos que o currículo desse homem era um currículo desejável por qualquer obreiro. O capítulo de número 3 de Filipenses, versículo 5, ele diz que foi circuncidado ao 8º dia. Ele diz: sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Segundo a lei fui fariseu, segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Olhando a descrição de Paulo aos Gálatas, capítulo de número 1, ou melhor, capítulo 1, verso 14, ele diz que na minha nação eu excedi em judaísmo a todos os jovens da minha idade, sendo extremamente zeloso às tradições dos meus pais. Parece até uma prepotência do Paulo aqui, mas ele está falando da dedicação com a qual ele tinha no que diz respeito ao judaísmo. Olhando o capítulo 23 do livro de Atos dos Apóstolos, versículo 6, Paulo chega a afirmar que era fariseu, filho de fariseu. O capítulo 22 de Atos dos Apóstolos, versículo 1, 2 e o 3, Paulo está perante o Sinédrio e agora ele está falando em hebraico. Mas se nós observarmos o capítulo 21 de Atos, dos versículos de número 29 ao 36, Paulo está falando em aramaico. Quando o pegaram dentro do templo e o bateram, espancaram-no e jogaram para fora do templo, alegando ele ter entrado dentro do templo com um gentil por nome Trofimo, se bem que Paulo não entrou com Trofimo dentro do templo judaico, simplesmente ele estava andando com Trofimo na cidade, quando viram Paulo dentro do templo, já o espancaram, bateram, e o tribuno chegou para defender Paulo, e ele está falando em aramaico. Porém, o capítulo 21, versículo de número 37, Paulo pede a palavra para falar, e o tribuno lhe pergunta: você sabe o grego? E Paulo agora vai falar na língua grega para o tribuno. Porém, o capítulo 22, versículo 1, Paulo não está falando nem em aramaico, nem em grego. Paulo está falando agora em hebraico. Isso indica que Paulo era um poliglota, ele falava as 3 línguas fluentes. Ele falava o aramaico, ele falava o grego e ele falava o hebraico. Porém, no versículo de número 3 do capítulo 22, Paulo diz: quanto a mim, eu sou varão judeu, nascido em Tarso da Cilícia, mas criado nesta cidade aos pés de Gamaliel. Quando Paulo disse que foi criado aos pés de Gamaliel, o tribuno e todo Israel parou, porque Gamaliel era um dos grandes vultos na época de Paulo na teologia. Quem tem a Bíblia de James Finney Dake, a Bíblia Dake, na página 1745, há uma descrição de quem foi Gamaliel. Segundo Dake, Gamaliel, ele era neto de Hillel. Hillel foi um dos grandes rabinos já existente em Israel.
Esse Hillel já era um moço por nome Simeão. Simeão já era o Gamaliel que tornou-se o 34º receptor da lei mosaica para o povo. Ou seja, Gamaliel foi o 34º homem a traduzir a lei do Sinai para o povo em Israel. Gamaliel chegou a sentar na 5ª cadeira do Sinédrio. Quando olhamos o que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, verso 34, a Bíblia diz que Gamaliel era venerado por todos em Israel. Tal era o vulto e o peso que este homem carregava, a ponto de todos os respeitar em Israel. Aliás, na época de Paulo, existiam 2 grandes escolas teológicas, que era a de Shammai e a de Gamaliel, que era a top, que era a principal. E Paulo chega a afirmar: eu fui criado aos pés de Gamaliel, apesar de ter nascido em Tarso da Cilícia. E é notório o livro de Atos, capítulo 23, versículo 16, a Bíblia vai falar de um sobrinho de Paulo, filho da sua irmã, e segundo alguns teólogos, Paulo vem de Tarso muito novo para morar na casa da sua irmã em Jerusalém, e foi de lá, ele vai ao estudo com Gamaliel e aprendeu as sagradas letras. É bem interessante porque se ele nasceu em Tarso da Cilícia, ele era um cidadão romano, mas ele tinha origem judaica. E às vezes nós cantamos e pregamos que Paulo foi transformado em Saulo, mas eu não sei em que sentido, uma vez que a Bíblia, ela nos informa no livro de Atos, capítulo 13, versículo 9, que Saulo era também chamado Paulo. Então não houve nenhuma mudança dele de Saulo para Paulo, né? E quando falamos de Saulo, logo a nossa mente se volta para ele antes de aceitar Jesus. E quando falamos de Paulo, nós lembramos-nos do grande apóstolo e automaticamente já está formatada em nossa mente esta mudança de Saulo para Paulo. Mas a Bíblia diz que Saulo era também chamado Paulo, e simplesmente para denotar sua dupla cidadania, porque conforme Filipenses, capítulo 3, verso 5, ele era filho de varão judeu, da tribo de Benjamim, né? Então ele era hebreu de hebreus. Então, como cidadão judeu, o seu nome judaico era Saul, que é uma derivação, era Saulo, que é uma derivação de Saul, do primeiro rei em Israel. Mas como ele nasceu em Tarso da Cilícia, o seu nome era Paulo, cidadão romano, nome Paulo. Então Paulo e Saulo são os mesmos personagens, só muda a sua dupla cidadania. Então, como cidadão judeu, seu nome era Saulo. Como cidadão romano, o seu nome era Paulo. Talvez surja um questionamento: por que ele não aparece em toda a historicidade bíblica das suas escritas como Saulo e sim como Paulo? Simplesmente pelo fato da primeira convenção que houve, né? Primeiro concílio em Jerusalém, em Atos capítulo de número 15, os apóstolos concordaram e chegaram à conclusão de que Paulo e Barnabé seriam apóstolos dos gentios. E uma vez que eles são denominados apóstolos dos gentios para pregar fora de Jerusalém aos não-judeus, agora Paulo usa o seu nome e o seu registro de cidadão romano, uma vez que Roma havia dominado toda a crescente fértil, toda a Mesopotâmia, toda a Ásia Menor. Então, quando ele chegava com a sua identidade de cidadão romano, ele tinha mais acesso e mais liberdade para pregar, até mesmo porque ser um cidadão romano, na sua época, era um peso muito grande. Prova disso está em Atos capítulo 22, versículo 28. Quando Paulo diz que era um cidadão romano ao tribuno, o tribuno disse: não pode ser isso, porque com grandes somas de dinheiro eu comprei para mim o título de cidadão romano. Paulo disse: você comprou, mas eu sou de nascimento, ou seja, eu não barganhei para ser romano, eu nasci em territórios romanos. Então Paulo, sendo o seu nome romano, ele, apóstolo dos gentios, ele tem acesso para pregar e testificar e escrever usando o seu título de cidadão romano. Mas o que é interessante é que com estas informações,
com este currículo que Paulo tinha, ele tinha a humildade de ensinar os mais jovens. Ele tinha a humildade de sentar para ensinar e para instruir. E prova disso é o que nós encontramos ele dizendo para Timóteo: tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus, e que de mim entre muitas testemunhas ouvistes. Confia a homens fiéis, que sejam também idôneos para também ensinarem aos outros. Sofre, pois, comigo as aflições como um bom soldado de Cristo. Ninguém que milita se embaraça com os negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E Paulo, com muita precisão, diz a Timóteo: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneje bem o que mesmo, meus irmãos? A palavra da verdade. Paulo dá ênfase à palavra, por isso que ele diz: permanece naquilo que tens aprendido, guarda o bom depósito, sofre, pois, comigo a aflição, como bom soldado de Cristo, e pregues a palavra. Paulo dá ênfase à palavra, porque a palavra, ela dá vida. Hebreus capítulo 4, verso 12, a Bíblia diz que a palavra de Deus, ela é viva. Se ela é viva, ela transmite vida, mas ela é também eficaz. Se ela é eficaz, ela não é passageira, ela acha guarida, pois quando a palavra de Deus é soada, o nosso ouvido absorve, a informação é mandada ao cérebro, o cérebro faz a metabolização, corrente sanguínea central libera oxigênio, o oxigênio aciona a laringe a língua, e quando nós adoramos a Deus é porque ouvimos a palavra, e a palavra é viva, mas também ela é eficaz, ou seja, ela não passa, ela surte o seu efeito. Mas além de ser eficaz, ela é mais penetrante do que qualquer espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e espírito. Isso aqui é muito lindo, porque só a palavra consegue separar a alma do espírito. Nem a morte separa a alma do espírito, mas a palavra separa alma e espírito. Mas ela não para por aí, ela vai nas juntas e medulas. Entre um osso e outro ela entra, mas não para por aí. Ela vai dentro do tutano, ela vai nas medulas, é o tutano do osso. E é apta para discernir os pensamentos e as intenções dos corações. Por isso que Paulo diz: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneje bem a palavra, porque manejando a palavra traz vida. Mas a palavra também, ela deve ser bem manejada, porque a palavra, ela sara. Salmo de número 107, o verso de número 20, a Bíblia diz que ele enviou a sua palavra e os sarou. Então a palavra, um obreiro que maneja bem a palavra, ao ministrar a palavra vai sarando. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra, ela sara porque ela tem esse potencial. Mas a palavra também, ela é viva. Abacuque capítulo 3, versículo 2, Abacuque diz: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. Mas primeiro, antes de vir um avivamento, precisa-se ouvir a palavra. A palavra o avivamento que não vem pela palavra é clandestino, pirata e ilegal. Pois todo avivamento, ele precisa necessariamente surgir e nascer a partir da palavra. Por isso que devemos manejar bem a palavra da verdade. Mas olhando a Bíblia Sagrada, Salmo de número 119, verso de número 105, a palavra, ela traz luz. O salmista disse: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Então podemos comparar aqui a palavra de Deus como o farol de um carro, de um veículo, né? Farol baixo e farol alto. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, farol baixo, mas também ela é luz para o meu caminho, ela é farol alto. Isso indica
que a palavra de Deus nos mostra o que está perto, mas também o que está longe. Nós conseguimos ver o que está em volta, mas conseguimos enxergar um pouco mais adiante. Por isso devemos manejar bem a palavra da verdade. E para moldar o caráter de um obreiro tem que ser pela palavra. É muito interessante nós entendermos esse contexto. Lá no livro de Isaías, capítulo 55, versos de número 9 e 10, a Bíblia diz que o Senhor diz que Ele, os seus planos é maior, os seus pensamentos é mais alto. E assim como desce a chuva para regar a terra, e para lá não volta sem antes surtir o efeito pelo qual foi designado, assim é toda palavra que sair da minha boca, diz o Senhor, não voltará para mim vazia, antes prosperará naquilo pela qual a enviei. Portanto, a palavra de Deus, ela deve ser de suma importância para nós como obreiros do Senhor. É do conhecimento de todos vocês que hoje nós estamos tendo muitos animadores de palcos e poucos pregadores de Bíblia. Estamos tendo no nossos púlpitos muitos contadores de história e poucos que se preocupam com a Bíblia. E se quisermos ser moldados, nosso caráter tem que ser pela palavra de Deus. A palavra de Deus é interessante, é importante e indispensável. E pensando no crescimento de Timóteo, Paulo diz a ele: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneje bem a palavra da verdade. E eu estava pensando, orando a Deus, após ver este tema, perguntando ao Senhor algo sobre a sua palavra. E o Senhor me fez entender, e eu fiz uma pergunta a mim mesmo: quem era Timóteo, a ponto de Paulo gastar o seu tempo para escrever 2 epístolas? Quem foi Timóteo? Qual as suas características, a ponto de Paulo abrir o seu coração para esse jovem? E olhando a Bíblia, nós podemos aprender algumas características com Timóteo. A primeira característica de Timóteo é que ele era um obreiro que tinha a aceitação da congregação local. Veja comigo o capítulo 16 do livro de Atos, é um estudo bíblico, capítulo 16 do livro de Atos, versículo 1 e 2, aqui está a primeira característica de Timóteo. Ele era um obreiro que tinha a aprovação de toda a congregação local. Chegou a Derbe e a Listra, e eis que estava ali um certo discípulo por nome Timóteo, filho de uma judia, que era crente, mas o seu pai era grego. Versículo 2, do qual davam testemunho os irmãos que estavam em Listra e em Icônio. Então, quem era Timóteo? Primeiro, era um obreiro que tinha a aprovação da congregação local. E eu faço uma pergunta com todo respeito aos queridos obreiros que me ouvem aqui esta noite, esta tarde: como está a sua credibilidade diante da congregação aonde você serve? Tem muitos obreiros que são valorosos fora, mas são como Naamã, são leprosos em casa. Tem muitos obreiros fazendo uma zoada bonita na internet, nos congressos, mas ele não tem aprovação da igreja local. A igreja onde ele congrega, ele não leva uma boa fama. Timóteo, ele tinha a aceitação da congregação local. Quando Paulo chega em Listra e em Derbe, os irmãos apresentaram: tem um jovem aqui, Paulo, que o senhor precisa conhecer. Tem um menino aqui, é um menino obediente. Nós damos testemunho dele. O pai dele é grego, a mãe dele é judia, é crente. Mas o menino, olha, se ele perseverar, e se ele encontrar
alguém que lhe dê a mão, esse menino vai longe. E Timóteo, ele tinha o reconhecimento da igreja local. Que Deus levante homens que tenha primeiro o reconhecimento da igreja local. Que a igreja reconheça você como cooperador, que a igreja nos reconheça como diácono, que a igreja nos reconheça como presbítero da casa de Deus, que tenhamos o reconhecimento como evangelista ou como pastor. Timóteo nos ensina uma lição: quer crescer, quer ser próspero, comece em casa. Tenha o reconhecimento da igreja local. Isso aqui é muito importante e indispensável para um obreiro. Glória seja dada o nome do Senhor. Que Deus levante homens que tenham o reconhecimento da congregação aonde você serve. E que o cargo não deixe subir para a sua cabeça. Que você entenda que é sempre servo. Que entendamos que somos sempre servos. Aliás, a escada ministerial, ela desce em responsabilidade. Porque o obreiro é levantado por causa da igreja. E não a igreja por causa do obreiro. Quem está entendendo, diga amém. Tem muita gente invertendo esse negócio. Acha que foi levantado, a igreja foi levantada por causa dele. Não. A igreja, você foi levantado, nós fomos levantados por causa da igreja. A igreja é soberana. Nós fomos levantados por Deus para servir. A escolha que Jesus fez em Efésios, capítulo de número 4, versículo 11, o texto diz que ele mesmo deu, uns para apóstolo, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores ou mestre. Mas qual o propósito? Querendo o aperfeiçoamento dos santos. Então é por causa da igreja que o ministério é levantado. E eu preciso entender que nós fomos levantados para servir a igreja. Se fomos levantados para servir a igreja, uma pergunta simples devemos fazer: quem é maior? É quem serve ou quem é servido? Quem é servido? Porque se nós chegarmos, por exemplo, num restaurante e você sentar lá e o garçom te servir, ali quem é maior é você que está pagando para o garçom lhe servir, sim ou não? Então, se a igreja, se os obreiros foram levantados para servir a igreja, quem está no topo é a igreja. Desta igreja é levantado para servi-la o cooperador, que está um pouco mais embaixo, porque o cooperador foi levantado para servir a igreja. Um pouco mais abaixo, na escada um pouco embaixo, está o diácono, que foi levantado para servir o cooperador e a igreja. Pouquinho mais abaixo está o presbítero, que foi levantado por Deus para ensinar o diácono, o cooperador e a igreja. Um pouco mais abaixo está o evangelista, que foi levantado para servir o presbítero, o diácono, o cooperador e a igreja. E lá embaixo, segurando o peso de todos, está o pastor, que foi levantado para servir o evangelista, o presbítero, o diácono, o cooperador e a igreja. Agora, isso fica difícil em pleno século 21, para os novos obreiros, a gente implantar isso. Porque na mente de alguns, só a igreja, mas sou levantado de cooperador, estou acima. Agora eu sou o cooperador fulano de tal. Fui levantado a diácono, agora, por favor, estou acima do cooperador, porque agora eu sou diácono. Presbítero está acima. Não, a escada não é assim, a escada desce. Ela só levanta em responsabilidade. Cada vez mais que somos escolhidos e separados pelo ministério para servir a igreja, nós descemos um degrau, subimos em responsabilidade. E que nós entendamos isso em nome de Jesus Cristo. E quando nós assim entendermos, nós teremos o reconhecimento da igreja local. Glória seja dada o nome do Senhor. Segunda característica de Timóteo. Timóteo tinha o exemplo na família. Olha o capítulo 1 da segunda carta a Timóteo,
Veja comigo o versículo de número 5. Olha a expressão que Paulo vai usar com relação a Timóteo, aqui no capítulo 1, versículo 5. Paulo diz: trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo que também habita em ti. Então Timóteo, ele tinha também o exemplo familiar. De repente eu falo para obreiros que não teve o privilégio de ter a avó servindo a Deus, não teve o privilégio de ter a mãe servindo a Deus, mas o Senhor te levantou para começar o exemplo a partir de você. Os teus filhos e teus netos dirão: meu pai, meu avô, ele foi obreiro da casa do Senhor, ele foi um exemplo. Glória seja dada ao nome do Senhor. E é muito interessante um obreiro que tem um exemplo familiar. É muito interessante um obreiro a quem a família o respeita como obreiro. Por bondade de Deus, já é a 12ª igreja que eu dirijo, ali no estado de São Paulo, na São Paulo capital, e passou um pastor no setor 14, pastor José Miguel, e ele sempre fazia uma pergunta quando ia colocar um obreiro na congregação. E eu achava muito lindo, porque ele chamava a esposa do obreiro e perguntava: você aceita o irmão fulano de tal como seu pastor? Ele tem condição de ser o seu pastor? E aí o cidadão ficava num aperto, porque às vezes até era carismático, mas a esposa dizia: não, pastor, ele é muito imaturo, ele é brigão em casa, e ele não dá, ele não tem um exemplo. E o pastor já agradecia: muito obrigado, minha irmã, pela sinceridade, depois eu te chamo. E aí pegava um outro, porque o obreiro necessariamente ele precisa ter exemplo na família. Aliás, um dos requisitos para exercer o ministério é ser exemplo na família. Timóteo, ele tinha o exemplo na igreja, mas também ele tinha o exemplo familiar. A terceira qualidade de Timóteo, a ponto de Paulo escrever 2 epístolas a ele. Em terceiro lugar, Timóteo, ele tinha ministério. Olhe comigo o capítulo 1, versículo de número 6 e o versículo 7 da segunda carta a Timóteo. Paulo diz a ele: por este motivo te lembro que desperte o dom de Deus que existe em ti, pela imposição das minhas mãos, porque Deus não nos destinou, não nos deu um espírito de temor, mas de firmeza e de amor e de moderação. Capítulo de número 4 da primeira carta a Timóteo. Timóteo está sofrendo alguns problemas, porque os estudiosos concordam que Timóteo é enviado para Éfeso muito novo, e lá existiam os presbíteros mais experientes, mais velhos, e por conta da idade do Timóteo, queriam desdenhar o ministério do jovem, e ele vai derramar suas lamúrias diante de Paulo, e Paulo fica sabendo do que ocorre, e agora escreve a Timóteo a primeira epístola para o aconselhar, para o impulsionar a permanecer firme. A partir do versículo 12, Paulo diz: ninguém despreze a tua mocidade, mas ser o exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Aí Paulo diz: persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Não despreze o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia e com a imposição das mãos do presbítero. Medita estas coisas, ocupa-te nelas, porque para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Primeiro, o obreiro precisa tomar cuidado de ti mesmo. Cuidado na roupa, como veste, como se comporta, como fala, na higiene pessoal, em todas essas áreas. Tem cuidado de ti mesmo, cuide da sua saúde. E depois você
continua cuidando da doutrina, persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvarás tanto a ti mesmo, como aos que te ouvem. Então, Timóteo era alguém que tinha ministério, e eu estou falando a companheiros que têm ministério, e o Senhor, Ele fala conosco esta tarde. Você tem ministério, então valorize a tua chamada, se aplique na sua chamada. Você foi chamado por Deus e chamado para exercer com excelência. Por isso, esforcemo-nos para a leitura da palavra, vamos persistir em ler, em exortar, em caminhar firme, porque nós temos ministério, e quem tem ministério tem convicção da chamada, e sabe que aquele que o chamou, ele é poderoso para aperfeiçoar até a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando olhamos a quarta característica de Timóteo, ele era um representante legal de Paulo. Veja comigo, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 9, capítulo 16, versículo de número 8 em diante. Paulo está em Éfeso e ele diz: ficarei em Éfeso até o Pentecostes, porque uma porta grande e eficaz se me abriu, e há muitos adversários. Versículo de número 9, é o versículo de número 10, ele disse: se for Timóteo, vede que esteja sem temor convosco, porque trabalha na obra do Senhor, como eu também. Portanto, ninguém o despreze, mas acompanhai-o em paz, para que venha ter comigo, pois o espero com os irmãos. Meus queridos, isso aqui é algo muito forte, porque é o pastor recomendando o seu obreiro. E a pergunta dentro desta característica de Timóteo é: será que o nosso pastor confia em nos mandar representá-lo em outro lugar? Será que temos esta característica a ponto do nosso pastor confiar-nos a sermos um representante dele, e ele dizer o que Paulo disse a Timóteo: olha, eu vou ficar aqui em Éfeso até o Pentecostes, pois uma porta grande e eficaz se me abriu, mas há muitos adversários. Porém, se Timóteo, quando for ter com vocês, cuide para que ele fique sem temor, sem medo, porque ele é meu representante e trabalha comigo. Filipenses capítulo de número 2, versículo de número 19, Paulo, quando escreve para a igreja de Filipos, Paulo recomenda Timóteo, e Paulo diz algo fantástico ali para a igreja de Filipenses, capítulo 2, versículo de número 19, pois Timóteo era um representante. Olha o que é que Paulo diz para esta igreja: espero no Senhor Jesus, que em breve vos mandarei Timóteo, para que também eu esteja de bom ânimo, sabendo dos vossos negócios. Olha só, gente, um obreiro representante. Paulo está dizendo: meu pastor, eu vou enviar Timóteo, porque eu preciso saber como vocês estão, e eu sei que Timóteo trará, ele é o meu representante, ele nem vai acrescentar nem diminuir, ele vai trazer notícia de vocês. Versículo de número 20, olha o peso: porque a ninguém tenho de igual sentimento, que sinceramente cuide de vosso estado. Você sabe o que é que Paulo está dizendo aqui? Eu estou com escassez de obreiro de confiança muito grande. Eu não confio a todos mandar ter com vocês para trazer notícia. Eu vou enviar Timóteo. Ele está trabalhando aqui comigo, e assim que eu puder, eu mando ele, porque ele me trará notícia a respeito de vocês, porque eu estou com escassez de obreiro. É isso que Paulo está dizendo: porque a ninguém tenho de igual sentimento, que sinceramente cuide de vosso estado. Porque todos buscam o que é seu, e não o que é de Cristo Jesus. Gente, pastor Juliano, isso aqui é muito forte. Não é alguns, é todos. Paulo está dizendo: gente,
todos estão querendo se promover, salvo Timóteo. É o meu representante. E eu vou enviar ele lá. Mas olha o versículo 21. Glória seja dado o nome do Senhor. Porque todos buscam o que é seu e não o que é de Jesus Cristo, de Cristo Jesus. Mas bem sabei qual é a sua experiência, e que serviu comigo no Evangelho como filho ao Pai. Como é que você tem servido ao seu pastor lá? Qual o tratamento de você para com seu líder? Paulo disse: Timóteo, ele trabalha comigo, mas ele trata-me. O tratado dele é um filho para com o pai. Ele sabe que eu sou o pai dele ministerial, e ele trata comigo. Versículo de número 22. Versículo 23, ele diz: de sorte que espero enviá-lo a vós, logo que tenha provido meus negócios. Ou seja, ele está resolvendo algumas coisas para mim, e assim que ele chegar, eu envio ele para saber como vocês estão. O meu desejo esta tarde é que o Senhor levante cada vez mais obreiros, como Timóteo, que tinha o reconhecimento da igreja local, mas tinha reconhecimento também familiar, que tinha ministério, mas que era um representante legal do seu pastor. Capítulo 4 de Filipenses, versículo de número 3, Paulo, ele diz para esta igreja: e peço-te também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajude estas mulheres que trabalharam comigo no Evangelho, e com Clemente, e com os outros cooperadores cujos nomes estão no livro da vida. Paulo aqui recomenda para que os obreiros apoiem duas mulheres, Evódica e Síntique, que tiveram um probleminha, uma discussãozinha, pois isso acontece, é normal, mas Paulo disse: avalie, porque elas trabalharam comigo. E Paulo era este homem que tinha e investia em pessoas e confiava naquele a quem era chamado. E quando Paulo faz esta declaração de Timóteo e dessas duas mulheres, Paulo estava dizendo do peso que eles eram e como eles trabalhavam, pensando não em se promover, mas pensando na obra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Uma quinta característica de Timóteo: Timóteo era um filho ministerial de Paulo. Veja o capítulo de número 1 da segunda carta a Timóteo, versículo de número 2. Paulo, ele diz o seguinte: a Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e da de Cristo Jesus, Senhor nosso. Isso aqui é muito lindo, porque no ministério todos nós precisamos de um pai. Ninguém surge do vento. E a pergunta é: quem é o seu pai ministerial? Quem é o seu mentor? Paulo diz: Timóteo é o meu filho amado. O amado aqui traz a conotação de obediente, de coeso e autêntico na função com a qual foi chamado. E Paulo, quando escreve o capítulo de número 2, ele inicia dizendo: tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. O que Paulo está dizendo: Timóteo tem um pai ministerial, Timóteo tem alguém que o instruiu, Timóteo tem alguém que o levantou, Timóteo não está sozinho, Timóteo tem um pai, Timóteo tem alguém que está olhando e o orientando. E é interessante nós termos em mente que na obra do Senhor nós temos 3 gerações distintas. Se olharmos o que está em Gênesis capítulo 21, versículo 30, a Bíblia fala lá do Abraão chamando Abimeleque e dando a ele 7 cordeiras
e dizendo a Abimeleque: jure pelo Senhor que fui eu que cavei esse poço. Porém, quando nós observamos o capítulo 26 do Gênesis, versículo de número 18, nós encontramos Isaac desentupindo os poços que era do seu pai e que os filisteus haviam entulhado. Mas ao olharmos o que está lá no capítulo 4 de João, quem coloca a placa no poço é Jacó. Só que Jacó não cavou poço. Quem cavou poço foi Abraão. Quem desentupiu poços foram Isaac. E quem coloca a placa foi Jacó. Não está errado em colocar a placa no poço, mas precisa reconhecer que atrás de nós temos os Abraão. Teve alguém que cavou poços para estarmos aqui. Em 92 escolas bíblicas de obreiros. E quantos Abraãos não iniciaram aqui cavando poços? Passou alguns Isaques desentupindo os poços. E hoje nós estamos aqui colocando a placa. Mas não podemos esquecer dos nossos pais. Glória seja dada o nome do Senhor. Não podemos nos esquecer dos nossos pastores, que começaram arrancando o topo. Hoje estamos aqui debaixo desse ar-condicionado maravilhoso, com esse som fantástico de última geração. Mas os nossos primórdios não foram assim. Abraão começou cavando poço no deserto. Filisteus aparecem em top. Isaac disse: não, ninguém vai entupir o poço, porque foi papai que cavou. Eu vou desentupir o poço. Orebara lachandorevahas. E nesses 92 anos, muitos Isaques passaram desentupindo poços. E hoje nós estamos aqui colocando uma placa. 92 anos de EBO. Acho que nos recordemos dos Abraão, dos Isaac. E temos aqui origem. Quando nós nos recordamos dessa origem, nós estamos dizendo: nós temos pai ministerial. E Timóteo era um obreiro que tinha um pai ministerial, a ponto dele dizer: tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E confia a homem, e que entre muitas testemunhas ouvistes, confia a homens fiéis que sejam também idôneos. Para também ensinarem os outros. E tem mais uma coisa, Timóteo: sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Cristo. Ninguém que milita se embaraça com o negócio desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E se alguém também não milita, não é coroado se não militar legitimamente. Mas lembre-se de uma coisa, Timóteo: o lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Em outras palavras, Paulo está dizendo: continue trabalhando, Timóteo, tem galardão. Continue trabalhando, Timóteo, tem recompensa. Continue trabalhando, Timóteo, muito em breve. Teu trabalho será recompensado e reconhecido. E com muita precisão, pastor Juliano Fraga colocou esta tarde o que está em Mateus, capítulo 8, verso 11. Muito virão do norte, sul, leste e oeste, e sentar-se-ão ao lado da mesa, junto com Abraão, Isaque e Jacó. É o Senhor dizendo: olha, o lavrador que trabalha vai ser o primeiro a desfrutar dos frutos. Considera o que eu digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. E tem mais uma coisa, Timóteo, eu quero te pedir algo. Versículo de número 14, Paulo diz: olha, Timóteo, traz estas coisas à memória. Ordena-lhe diante do Senhor, que não tenha contenda de palavras que para nada aproveita, senão para a perversão dos ouvintes. Timóteo, evita discussões bobas. Quem prega mais, quem canta mais, quem tem maior posição, quem está com a maior igreja, quem está no melhor, quem está ao lado do chefe, evita essas coisas, isso são bobagens. Procura apresentar-te a Deus aprovado. E como é aprovado? É um obreiro que não tem de que se envergonhar.
É o obreiro que olha para trás e diz: até aqui me ajudou o Senhor. É o obreiro que olha para trás e diz: eu posso voltar em qualquer uma das igrejas por onde passei, porque não deixei inimigo. Eu sou alguém que representei o meu pastor. Ei, passera borevácia. Então evite essas contendas que só servem para perversão de ouvintes, mas procure apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneje bem a palavra da verdade. Sexta característica de Timóteo, e eu encerro. Timóteo era alguém a quem o seu líder podia desabafar e confidenciar a ele. Gente, isso aqui é muito forte, porque Paulo, quando está preso, capítulo 4 da segunda carta a Timóteo, ele não mandou chamar João, o apóstolo, aquele que deitou a cabeça no peito de Jesus. Ele não manda chamar Pedro. Ele não manda chamar Tiago, meio-irmão de Jesus, que conforme Gálatas capítulo 2, verso 9, eles eram conhecidos como a coluna da igreja, ou as colunas da igreja, eram os pastores presidentes da igreja. Mas Paulo não manda chamá-los. Paulo não manda chamar Apolo, pregador eloquente. Sabe quem Paulo manda chamar? Timóteo. Paulo decide escrever os seus últimos textos. Abriu o coração, não para o experiente João, mas para o jovem pastor Timóteo. Que Deus nos dê graça. Que sejamos obreiros a quem o nosso pastor tem a confiabilidade de contar, de desabafar e de confidenciar conosco coisas próprias dele. Porque Paulo, preso, ele escreve o capítulo 4, versículo 6 da segunda carta. Ele diz: Timóteo, eu estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício. O tempo da minha partida está próxima. Mas deixa eu te dizer algo, Timóteo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. O que Paulo está dizendo: Timóteo, eu não me arrependo de nada. Se eu tivesse a oportunidade, eu faria tudo de novo. Se perguntarmos para os nossos obreiros de cabelo branco aqui, que estão nesta lida já há anos, ele nos diria a mesma coisa. Eu não me arrependo de nada. Eu faria tudo de novo. Eu me gastaria e me deixaria gastar novamente. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E Timóteo, e Paulo diz: Timóteo, eu combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Paulo aqui está demonstrando a sua firmeza. Mas agora Paulo lembra: Timóteo não é simplesmente um representante meu. Timóteo não é simplesmente alguém que tem o reconhecimento da igreja local. Timóteo não é somente alguém que tem um reconhecimento familiar. Timóteo não é simplesmente um filho ministerial. Timóteo é amado. Timóteo é alguém que eu posso confidenciar. E aí Paulo abre o coração para ele, dizendo no versículo 8: desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, não tão somente a mim, mas a todos quanto amarem a sua vinda. E aí agora Paulo desaba, porque na vida do obreiro tem aquele momento. Precisamos tomar cuidado, porque nós não somos super-homem. Tem que ter alguém para a gente confidenciar. Tem dia que a gente está, como diz os jovens lá no São Paulo, só o pozinho da rabiola. Tem hora que se a gente não desabafar com alguém, a gente explode. Somos humanos. E Timóteo agora, Paulo escreve para ele dizendo: Timóteo, olha, procura vir ter comigo depressa. A solidão apertou Timóteo. Paulo, procura vir ter comigo depressa, porque Demas me desamparou, amando o presente século.
foi para Tessalônica, Crescente para Galácia, Tito para Dalmácia. Versículo 11, ele diz: só Lucas está comigo. Toma Marco e trazei contigo, porque é muito útil para o ministério. Também enviei a Tíquico a Éfeso. Gente, Paulo era fantástico, porque está preso, sabe que não vai escapar, porque no dia 17 de julho do ano 64, Nero põe fogo em Roma e culpou os cristãos, sendo Paulo um dos líderes da época, é preso, e quando ele é preso lá em Troades, na casa de Carpo, levaram ele com tanta violência que ele não pôde levar capa, não pôde levar Bíblia, não pôde levar os livros. Ele foi algemado, e a sentença, ou seja, a acusação que pesava sobre os seus ombros, ele disse: eu não saio daqui mesmo, mas combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. E aí ele diz para Paulo, para Timóteo, no versículo de número 12, mesmo estando preso, ele enviou a Tíquico a Éfeso, e ele diz: quando vieres, traze a capa que deixei em Troades, na casa de Carpo, e os livros, e principalmente os pergaminhos. Paulo me encanta, porque ele está preso, ele sabe que naquela semana vai ser chamado e vai ser morto, mas ele está dizendo: Timóteo, está frio demais, traga a capa, mas traga os meus livros. Ele sabia que ia morrer. Gente, se eu soubesse que ia morrer estando preso, eu não queria saber de ler livro. Mas Paulo ensina uma lição: eu vou morrer, mas eu vou morrer conhecendo. Eu quero conhecer, eu quero ler livros. O obreiro precisa se dedicar a ler bons livros. Eu quero, traga os meus livros, mas principalmente os pergaminhos. O que é que Paulo está dizendo? Cada livro que eu ler, eu preciso ler no mínimo 2 livros da Bíblia. Você sabe qual que é a grande problemática de muitos teólogos? É que lê mais livro do que Bíblia. E quando eu leio mais livros do que Bíblia, eu sou tendencioso a ser guiado pelos livros e não pela Bíblia. Agora, quando eu leio principalmente a Bíblia e os livros, quando o livro vai de encontro à Bíblia, eu rejeito a Bíblia, eu rejeito os livros e fico com a Bíblia. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, e que maneje bem, que maneje bem, que maneje bem, e que maneje bem. Não, se tu não der glória, eu vou dizer: e que maneje bem. Rabaxera vorelabahas, ebaravore calavahas. Que maneje bem a palavra da verdade. Meu muito obrigado, meu presidente. Que Deus continue abençoando, firme e avante. A bênção do Senhor está sobre nós. Aleluia, aleluia. Obrigado, Senhor. Faça esta oração. Sabe todos os